Continuando então com o nosso curso completo de matemática, nós vamos falar agora da forma trigonométrica de um número complexo. Então vejamos, começamos aqui pelo plano de Argand de Gauss. O que diz o plano de Argand de Gauss? No início do século XIX, Gauss e outros matemáticos, eles observaram que assim como cada ponto de uma reta corresponde a um número real, cada ponto do plano podia ser associado a um número complexo, convencionando-se associar o complexo Z igual a A mais BI ao ponto P, A e B, estabelecendo-se uma correspondência biunívoca entre os elementos do campo dos complexos e os pontos do plano XY. Assim, o eixo das abscissas representa-se a parte real, no caso A, a parte real de Z, que é A, e no eixo das ordenadas, a parte imaginária de Z. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui o plano cartesiano, eu tenho o complexo Z igual a A mais BI, ou posso representar pelo ponto A e B. Observa que aqui eu tenho no eixo das abscissas o valor de A e no eixo das ordenadas o valor de B. E aqui, esse ângulo, essa distância daqui para cá, nós chamamos de módulo de Z ou ρ, né, que é a distância de A até B. E aqui eu tenho um ângulo θ. Então, nomenclatura nós vamos ter x, o, y é o plano de Argand de Gauss, OX é o eixo real, OY é o eixo imaginário, esse aqui é o eixo real, este é o eixo imaginário, o P é o ponto, no caso, é o eixo imaginário, esse Pzinho aqui. Então, olhando por essa fórmula aí, nós podemos dizer o seguinte, nessa reta real, olha só, nós temos aqui o eixo, né? Nós representamos aqui, ó, esse ponto A, que é igual a 1 e 2, representa o número complexo 1 mais 2i. O B, 10 e 2, representa o complexo 10 mais 2i. O C representa o número complexo 10 mais 6i. O D, o número complexo 6 mais 9i. E o E, o número complexo 2 mais 6i. E o F, o número complexo 1 mais 6i. Isso é para você ver o plano de Argand de Gauss, porque ele representou o número complexo dentro do eixo cartesiano, em que o eixo Y representa a parte imaginária e o eixo X a parte real. Aqui nós representamos o valor de A, de B, no caso, o Y, e o X, o valor de A. Então vamos ver agora o módulo e o argumento de um número complexo, que vem a ser o módulo e o argumento. Então, consideremos o número complexo não nulo, Z igual a A mais BI, e o ponto P que o representa. Então, eu tenho aqui ó, o eixo cartesiano, olha só. Eu tenho o ponto P, representado por A e B, que representa o número complexo A mais BI, conforme nós vimos no plano anteriormente. E temos aqui ó, essa distância ρ, que nada mais é do que o módulo, né, de P. Então, aplicando-se o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte, que ρ ao quadrado, olha só, ρ ao quadrado, essa distância aqui, ó, por esse triângulozinho aqui, observa que essa distância aqui ó, forma um triângulo retângulo, esse vem ser, no caso, a hipotenusa, que é essa distância, né, de A até B, que ρ ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ρ, pessoal, é essa letra grega, tá? Então, ficou a ao quadrado mais b ao quadrado. Logo, ρ é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui também nós poderíamos também representar como sendo o módulo de z, ou a distância de 0 até b. Entendido? Então, aqui, tanto você pode chamar, ó, então a distância de ρ de p até a origem O é denominada de módulo de Z. E indicamos por. Então, veja, essa distância aqui você pode representar por módulo de Z, ou você pode dizer que é igual a distância de A até o módulo da distância de A mais B, ou ainda você pode representar por ρ. E tudo isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, denomina-se argumento do complexo Z a medida do ângulo θ. Olha, a medida do ângulo θ formado por OP com o eixo OX. Essa distância OP com o eixo OX. Ó, essa distância aqui, ó,
Então, esse ângulo aqui, nós vamos chamar de argumento de Z, né, no sentido anti-horário, conforme indicado a figura acima. Então, indica-se por. Então, eu tenho que esse θ é o argumento de Z. Então, este ângulo deve satisfazer a condição no intervalo de 0 a 2π. Então, nós vamos observar o que, pessoal? Que o cosseno de θ, cateto oposto, ó, essa distância aqui, desculpa, o cateto adjacente, né, o cosseno é o cateto adjacente, essa distância A sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui é o ρ, ou módulo de Z. E o seno vai ser o cateto oposto, essa distância de B aqui, ó, que é essa mesma aqui, sobre ρ. Então, nós temos o argumento de o θ é o argumento de Z, e o cosseno de θ é A sobre ρ, e o seno de θ é B sobre ρ. Ok? Então, nós já vimos o quê? Que o cosseno de θ é A sobre a distância, o módulo de Z. E o seno de θ é o B sobre o módulo de Z. Então, com θ no intervalo de 0 até 2π. Então, essas igualdades levam ao seguinte, pessoal. Se eu tenho que o cosseno de θ é A sobre o módulo de Z, então eu sei que A vai ser o módulo de Z vezes o cosseno de θ, certo? E se o seno de θ é igual a B sobre o módulo de Z, então eu sei que B é o módulo de Z vezes o seno de θ. Aí, se nós substituirmos esses valores, né, no número complexo Z igual A mais BI, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo aqui, ó, então Z vai ser A mais BI. Então, Z vai ser igual a quem? Quem é A? A é Z vezes o cosseno de θ. Beleza. Quem é B? É Z, é o módulo de Z vezes o seno de θ vezes o I. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, Z vai ser igual o módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I seno de θ. Essa fórmula aqui nós vamos chamar de forma trigonométrica ou forma polar de Z. Então, Z igual ao módulo de θ vezes Z igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ mais o I seno θ é chamada de forma trigonométrica ou forma polar de Z. Agora, nós vamos fazer exercícios envolvendo todo esse conhecimento que foi dado para que a gente possa entender melhor.